Fiat Toro chega à sua linha 2027 com motor híbrido e um pouquinho mais caro. Agora essa versão Vulcano custa R$ 197.490, que ficou até 12% mais econômica. Será que vale a pena investir nessa picape que vem se atualizando ao longo dos anos? Ou esperar as novidades como Volkswagen Toucan, por exemplo, e BYD Mako? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Eu sou o Renato Maia e vou apresentar para vocês em detalhes tudo sobre a nova Fiat Toro 2027 na sua versão Vulcano MHEV. Roda a vinheta e vamos lá! Então, como aconteceu com o Jeep Renegade, a Fiat Toro, que deriva da mesma plataforma, também ganhou o conjunto 48 volts, que atende regras de emissões e uma série de coisas, mas também traz um benefício mais interessante para o cliente. Afinal de contas, ela está 12% mais econômica e 11% menos poluente também. Por enquanto, ela vai ser vendida com esse conjunto 48 volts em duas versões. Esta Vulcano que vocês estão vendo e também a versão Ultra. As demais ainda seguem com o conjunto tradicional. Tanto Endurance quanto a Freedom segue com motor 1.3 e aí a versão Range com o motor 2.2 turbo diesel. De acordo com a própria Stellantis, essa manobra é justamente para entender o mercado, ver se realmente essa aceitação pelo conjunto eletrificado vai ser de fato aí uma coisa que eles vão entender se vai ser uma prioridade daqui para frente. Mas por enquanto teremos apenas nessas duas versões, que é mais voltada ao cliente final e não ao cliente de vendas diretas, como as versões Endurance e Freedom. Então vamos aos detalhes, vamos contar tudo para vocês, tintim por tintim, de tudo que tem nessa daqui que é a Toro Vulcano com o conjunto MHEV, e aí vocês vão entender se vale a pena ou não investir nessa picape. Se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative as notificações, que é muito importante, nossa meta aí de 2.000 likes, e vamos destrinchar tudo para vocês sobre a nova Fiat Toro híbrido leve. Já então aqui na parte dianteira da picape, a versão Vulcano não tem nenhuma diferença comparada ao modelo não eletrificado. Porém com um detalhe um pouquinho diferente que eu vou mostrar para vocês agora. O conjunto óptico aqui com este DRL que faz um visual mais quadrado, já atendendo a nova tendência de design da Stellantis, principalmente nos produtos Fiat, que é ser um pouco mais quadradinhos aqui, agora ganhou a seta sequencial, fazendo aí um visual um pouco mais moderno. Então estou mostrando para vocês aí mais uma vez o detalhe da seta sequencial, seguido pela parte inferior com o conjunto óptico em LED por espelhos. Farol alto e baixo, tudo posicionado aqui, e um pouco mais abaixo nós temos as luzes de neblina, na parte inferior aí, fazendo aquela função de corning lights. Ou seja, quando a gente vira para um lado ou para o outro, essa luz acende para ajudar, a você enxergar melhor ali uma guia, alguma coisa do tipo. Bom, a grade central aqui, ela é em plástico, porém com esses detalhezinhos aqui verticais, cromados juntamente com o símbolo da Fiat posicionado ali também e o logo cromado. Essa grade aqui no estilo Darth Vader ou Bane do Batman é realmente um conceito bem diferente para essa picape aqui, que se tornou um conceito curioso, porque eles tentaram deixar ela um pouco mais quadrada nas peças plásticas, mas se vocês notarem, as peças de lata, que são muito caras de serem alteradas, ainda são redondas. E isso a gente consegue notar muito bem quando a gente vem aqui para a parte lateral. Se vocês notarem aqui, ó, aonde você tem as peças mais plásticas, você consegue fazer os detalhes mais geométricos e mais quadrados. Mas quando vem para a parte da lataria, onde é muito caro de você alterar, ela fica redondinha. Então um conceito aí bem diferente para vocês. Então a parte inferior aqui tem este detalhe pintado na cor da carroceria, juntamente com este outro detalhe prateado, fazendo um bom ângulo de entrada e sensor de estacionamento dianteiro para essa versão. Mas vamos ao que mais importa, que é falar sobre esta motorização aqui, que é 1.3 turbo MHEV híbrido leve, e aí eu vou contar para vocês um pouquinho na teoria e depois na prática como que esse conjunto funciona. Então, mecanicamente, o motor 1.3 turbo, Firefly Flex ou Turbo GSE, enfim, cada hora a Fiat fala uma nomenclatura para essa motorização aqui, gera 176 cavalos de potência quando abastecido com etanol, cerca de 27 kg de torque máximo,
atrelado a um câmbio automático de 6 velocidades com tração dianteira, e o seu 0 a 100 gira na casa dos 10 segundos. A grande novidade é que no lugar de um alternador, ele ganhou o conjunto 48 volts híbrido leve, que apesar de ser um motor elétrico um pouco potente, na sua potência combinada e torque nada foi alterado, tá? De acordo com a própria Stellantis, esse carro agora passa a ser 12% mais econômico no ciclo urbano, enquanto no ciclo rodoviário o consumo deu uma leve piorada, na verdade, porque você tem menos potência, vamos dizer assim, do motor a combustão. O motor elétrico chegou meio que para compensar, mas eles nunca falaram pra gente quais são as potências separadas deste conjunto. Então, o conjunto 48 volts em si, como vocês já conhecem de outros carnavais, ele basicamente atua ali para impulsionar o carro no momento que você pisa no acelerador. Então você saiu do farol, vai fazer uma leve retomada, você tem um impulso ali de segundos com este motorzinho, né, elétrico para auxiliar você. Isso ajuda um pouquinho mais na redução do turbo lag, na verdade, melhorando essa experiência, né, de um uso mais urbano, mas dizer que de fato é um carro híbrido, né, como a gente conhece de produtos heavy, onde você tem uma bateria um pouco maior de 1,5 kW ou até quase 2 kW, que realmente move o carro de forma elétrica, aqui não é isso. Aqui é só uma assistência nesses impulsos de aceleração, mas que já é o suficiente para reduzir um pouco do consumo e também atender várias regras de emissões do nosso mercado. Uma outra coisa que é importante dizer, graças a esse conjunto, lugares aí ou estados, cidades que têm isenção de PVA e isenção de rodízio como São Paulo, ele vale também. Com relação ao seu porte, não tivemos nenhuma alteração entre a linha 2026 e 2027. Então tudo permanece igual. Comprimento, altura, largura, entre-eixo, vão livre, inclusive as rodas de liga leve são todas iguais. Acontece que às vezes parece que há um descompasso em alguns aspectos da Stellantis. Uma hora eles lançam o visual, depois lançam o motor, depois lançam o visual, parece que poderia vir tudo junto, né, para realmente se tornar uma coisa muito mais nova, uma novidade mesmo, mas eles vão intercalando. Uma hora é visual, uma hora é motor, uma hora é visual, outra hora é motor. Bom, aqui nós temos essas rodas de liga leve também com esse aspecto trazendo mais detalhes geométricos, mais quadrados, já trazendo essa nova identidade da Fiat, mesmo para produtos que não é uma nova geração. Até porque a nova geração da Fiat Toro está prevista aí, se eu não me engano, para 28 ou para 29, se eu não me engano. Então, nós temos aqui essas rodas de liga leve cinza com este diamantado. Quero pegar as medidas aqui, ó, 225 de perfil 60 e aro 18 para vocês, com essas molduras nas caixas de rodas, certo? Que vai pela parte inferior do carro, com este detalhe cromado ali também na parte inferior, fazendo um visual mais bonito. É importante dizer que, ao contrário dos modelos 12 volts da Stellantis, principalmente da Fiat, como o Pulse e também o Fastback, que você tem a bateria de 12 volts embaixo do banco do motorista, no caso dos modelos com essa plataforma Small Wide, ou seja, Fiat Toro e no caso do Jeep Renegade, que já conta com esse sistema, as baterias, ou a bateria de 48 volts, fica escondida embaixo do assoalho do carro, de uma forma que a gente não consegue mostrar para vocês. Bom, essa unidade conta aqui com o sistema keyless, então apertando aqui a gente tranca e o espelho depois de alguns segundos costuma rebater também, conforme vocês estão vendo. E quando a gente coloca a mão na maçaneta, nós destrancamos. É importante dizer que, como opcional, ele ganhou o pacote ADAS aqui com sensor de ponto cego, que é um opcional na Vulcano, e um item de série na versão Ultra do carro, Ultra para cima, como Ultra e também como a versão Range, certo? Chegando aqui nós temos esse detalhe cromado na região dos vidros, trazendo um visual um pouco mais refinado para ele, assim como o rack de teto prateadinho aqui em cima também. Bom, a Fiat Toro conta aqui com freio a disco traseiro, que é um ponto muito importante em termos de segurança. A gente sabe que algumas picapes aí não possuem isso, apesar da Volkswagen Toucan ter sido apresentada para a gente como conceito sem o freio a disco. De acordo com a própria Volkswagen, eles alegam que isso vai ter, pelo menos nas versões com o conjunto 1.5 turbo, também 48 volts, tá? Então vamos ter uma concorrente aí mais parecida.
A questão é que no caso da Tucano, né, falando um pouco mais dela, ela vai ser inferior, mais Montana e menos Toro. Então aqui ela ainda vai continuar sozinha até a chegada da Renault Niagara, que deve aparecer só no ano que vem. O projeto foi adiado, então a Fiat Toro vai seguir líder e por enquanto sozinha nessa categoria atualizada também. Chegando aqui na parte traseira, não temos nenhuma novidade, vamos dizer assim, com relação ao produto eletrificado. Então, nós temos as novas lanternas aqui da Fiat Toro que estreou ano passado com assinatura em LED, mas no jeito quadradinho, como eu disse para vocês. Então, luz de seta, luz de ré, luz de freio, luz de posição, toda em LED. Este detalhe verticalizado aqui também para trazer esse lado mais robusto, musculoso e dar uma impressão de altura também para a picape, com este para-choque aqui em plástico rígido e sensor de estacionamento traseiro. Também temos este detalhe prateado aqui, nomenclatura turbo e, como eu falei para vocês, aqui a única informação com relação ao produto eletrificado, T270 MHEV, que quer dizer Mild Hybrid Electric Vehicle. Isso quer dizer MHEV para vocês terem uma noção. Por aqui nós temos a câmera de ré juntamente com essa maçaneta onde a gente abre a caçamba. E a Fiat Toro, ela estreou este conceito no nosso mercado, né, abrindo de portas de forma lateral e não basculante, o que eu acho um pouco mais interessante, principalmente para quem não vai precisar estender a caçamba, mas vai usar só o que precisa. Dessa forma você fica muito mais próximo do fundo da picape do que se você tivesse que bascular, né? Se ela basculasse até aqui, você jamais chegaria até a metade da caçamba. Então dessa forma fica um pouco mais fácil de você chegar lá. Já vem com protetor de caçamba, já vem com capota marítima, o step fica na parte inferior dela também, temos uma iluminação lateral e como essa daqui não é uma unidade diesel, você não tem que abrir aqui para ficar abastecendo o Arla 32, tá? Então um destaque para vocês com relação a isso. Foi perguntado aqui para eles, né, inclusive, sobre uma ideia de trazer um 48 volts para as versões diesel. A Stellantis diz que está estudando a possibilidade, o que não é nada certo por enquanto. O que é certo realmente é estender o programa de eletrificação para produtos flex, né? No caso aqui, todos serão flex. Então você terá a linha MHEV e a linha HEV. Quem sabe futuramente modelos plug-in hybrid, mas inicialmente será importado. E para produtos mais caros também, né? Os produtos locais, nacionais, serão basicamente carros eletrificados de 48 volts ou até híbridos heavy, que é o estilo que a gente conhece do Corolla, do Prius ou do Moda 5, que é aquele híbrido que não vai na tomada. Bom, como eu disse, esta versão custa R$ 197 mil. Ele parte, logicamente, de 167 mil, né, na versão Endurance. É importante dizer também que a Stellantis adora trabalhar com vendas diretas, PJs, MEI e uma série de coisas, onde você consegue aí basicamente 15% de desconto e uma unidade dessa daí vai baixar bastante, né, para você conseguir bons descontos. Então quero saber de vocês aí, vale a pena investir aqui na Fiat Toro? Comente, quero saber de vocês. Agora vamos lá na parte interna contar como que ficou o interior dela também. Então vamos lá, pessoal, vamos para a parte interna aqui da nova Fiat Toro. Todo acabamento aqui, ó, é em plástico rígido. Nem aqui no apoio do cotovelo ficou um material macio. Então tudo mais monocromático, só com essa maçaneta e a borda aqui do alto-falante prateadinha. Mas no resto, tudo em plástico rígido. Os bancos são revestidos aqui em couro, com apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes com Isofix, além deste apoio de braço central aqui com 2 porta-copos, tá? Por aqui nós temos 2 tomadas USB, sendo uma tipo C e uma USB normal, um porta-objetos, mas a Fiat Toro ainda não ganhou saídas de ar aqui, que pelo visto vai ficar só para o novo projeto, a nova plataforma desta picape. Esse banco aqui não está ajustado para minha altura, ele está bem mais para trás, na verdade. Eu tenho 1,75 m, mas a gente sabe que ela tem uma medida um pouco mais padrão. Afinal de contas, o habitáculo aqui é muito próximo do que nós temos em um Jeep Renegade, ou seja, derivado de um compacto, tá? Então, nada primoroso, mas justo para você viajar no dia a dia também aqui com ela. O forro do teto é em material macio. Nós temos aqui uma iluminação lateral com os amortecedores ali das alças.
Airbags laterais, airbag nos bancos, além dos bancos, aliás, além dos airbags no console frontal, tá? Que é um ponto aí bem positivo também. Então, todos os destaques para vocês. Agora, vamos ali na dianteira contar como que ela ficou. Chegando então aqui na parte dianteira e mostrando para vocês que aqui o padrão de acabamento já melhora. Então, em material macio aqui com essa costura mais clara, comando dos vidros elétricos com ajuste do retrovisor e rebatimento automático, a saneta prateada, assim como a moldura aqui dos alto-falantes também são com esse detalhe. Porém, o restante, ó, tudo aqui em plástico rígido. Os bancos são revestidos aqui em couro com este apoio de cabeça, airbag lateral e ajuste elétrico para o motorista com ajuste de lombar também. Então, destacando bem para vocês isso daí. Aqui nós temos os pedais sem acabamento e este porta-objetos aqui levemente emborrachado para você colocar aí qualquer coisinha que você queira, né? Aqui nós temos as saídas de ar com essa moldura cinza e vamos aqui dentro contar como que esse carro ficou. Então aqui na parte interna, essa é a chave da picape. Partida remota, trava aqui da caçamba, iluminação e tranque e destranca. Chave aí que a gente já conhece, né, de outros modelos da Stellantis. Então aí vamos colocar a chave exatamente aqui. E curiosamente, pessoal, a partida de produtos eletrificados ela é mais progressiva, mais suave. Então você não tem aquele barulho, né, do alternador ligando o carro, mas sim uma partida muito mais suave. Olha só, vamos ver se vocês vão conseguir notar isso. Eu vou ficar bem quietinho e prestem atenção, ó. Tá vendo como ela surge, vamos dizer assim? Temos ali, né, a apresentação Toro MHEV, volante revestido em couro com essa base levemente achatada e detalhes cinza aqui. Porém o restante em plástico preto brilhante. Comandos do painel de instrumentos com atendimento de chamadas, comandos de limitador e piloto automático, mas notem que ela não ganhou ACC, tá? Nem direção semi-autônoma. Pedal shifts, volante com ajuste de altura e profundidade, aqueles comandos de mídia posicionados sempre aqui atrás, e ela tem sensor de chuva, acendimento automático dos faróis que fica posicionado ali, além do retrovisor crepuscular. Então ela vem bem completa já nessa versão aqui Vulcano. Bom, mostrando para vocês ali no painel de instrumentos, olha só como que a gente tem a experiência ali do MHEV. Ele vai mostrando ali quando o carro está andando o fluxo de energia, além de potenciômetro da bateria ali, né, pressão do turbo e uma série de coisas, além do TPMS. Aqui em cima, detalhes de consumo, e aqui nós temos a tensão de energia e carga da bateria quando ele está atuando, tá? Então você tem essas apresentações aí de painel, caso você queira, então você tem essas informações, além da função Sport, tá? Quando a gente aciona, ó, muda um pouquinho aí da grafia também. Todo o console aqui é em plástico rígido, tá? Todo em plástico rígido aqui para vocês notarem, tá? Com esse detalhe cinzinha que remete aqui aos demais acabamentos do carro. Esse outro detalhe prateadinho aqui também com esses quadradinhos. E o console em plástico rígido aqui com esse detalhe emborrachado, que é o mesmo emborrachado que nós temos aqui também. Manopla do câmbio automático de 6 velocidades, que foi alterado, né, nessa linha 2026 e 2027 também segue assim. Nós temos uma câmera de ré posicionada aí, freio de mão eletrônico com auto hold, também temos aqui o porta-chaves, porta-canetas, porta-copos e mais porta-objetos com este porta-lenço posicionado aqui também e um passa-fio, tá? Lembrando que você consegue ajustar esse detalhezinho para frente e para trás, mas não de altura, tá? Então você consegue só mexer no corrediço, vamos dizer assim. Por aqui nós temos detalhe do carregador por indução, com essa saída do ar-condicionado ventilando o telefone. Tomada USB tipo C, USB padrão também, modo esporte, controle de tração e estabilidade, pisca, alerta, sensor dianteiro e traseiro e assistente de faixa. Detalhes de volume, tanto da ventilação quanto da temperatura e troca de áudio, tudo comando físico que é excelente. Então temperatura aqui, força da ventilação, volume, modo automático, tá em tudo muito perfeito e muito bom. E essa central multimídia aqui, né, de 10, 12 polegadas, na verdade, que eles foram alterando, tá, e ficou bem melhor nesse estilo vertical, né, eles realmente inovaram nesse conceito e até hoje só a Fiat usa, né, uma tela praticamente assim nessa categoria, lembrando que a Ranger também tem uma tela vertical dessa maneira. Aqui nós temos informações aqui de mídia, parte de climatização aqui também que a gente mexe no ar digital, GPS nativo que a Fiat ainda continua com isso, eu acho um ponto muito positivo. Estamos aqui no Cais das Artes, no Espírito Santo, né? Então conhecendo aqui a região capixaba, um abraço a todos os capixabas que estão assistindo esse vídeo, inclusive também. E aqui demais configurações da tela, trava das portas e tudo que você queira manusear. Saídas de ar posicionadas aqui
e porta-luvas com espelho, aliás, desculpa, porta-luvas com iluminação, tá? E aqui nós temos o para-sol, agora sim, com espelho e iluminação, tanto para passageiro quanto aqui para motorista, tá? Que é um ponto muito positivo. Retrovisor fotocrômico e iluminação em LED aqui para vocês visualizarem. Certo, senhoras e senhores, está mostrado aqui tudo nos mínimos detalhes para vocês como que ficou a nova Fiat Toro MHEV. Agora nós vamos dar uma volta, uma experiência de dirigir aqui no Espírito Santo para a gente ter as nossas primeiras impressões com essa picape híbrida. Então se inscreva no canal e deixa o like, bora pro test drive. Então vamos lá, pessoal, vamos dirigir aqui a nova Fiat Toro com este conjunto 48 volts que vocês vão ver muitos vídeos de carros 48 volts da Stellantis nos próximos meses, tá? Porque todos os carros basicamente com esse conjunto 1.3 devem ganhar atualizações. Então este daqui é o segundo de vários outros, né? Segundo porque, como eu falei para vocês, a gente já andou, né, ali no Renegade com esse conjunto. Bom, então este conjunto 48 volts aqui, né, que ao contrário dos outros Fiats, que são 12, aqui são 48, a gente nota que você tem realmente uma leve melhora do turbo lag, tá? Vamos só esperar o Corolla ali resolver a vida dele, para onde que ele vai de fato entrar ou não, né? Mas aí eu conto para vocês mais na prática como que esse 48 volts aqui atua. Então quando a gente afunda um pouquinho mais o pé no acelerador, a gente tem, né, esse conjunto atuando e aí depois de alguns segundos a gente tem o carro perdendo essa aceleração, né? Vamos deixar o outro Corolla ali se resolver, tá? Aí, agora sim. Acho que agora não vai ter mais nenhum Corolla atrapalhando nossa avaliação aqui, né? Então, quando a gente acelera nesse momento, como eu falei para vocês aqui, né, de saída, de sinal, nessas saídas de carro 100% parado e tudo mais, a gente percebe o conjunto 48 volts atuando aqui, ó. Então, ele realmente acelera, né, e por alguns segundos você tem isso, igual agora. Por enquanto ele está atuando, e agora, ó, ele já perdeu a força, ele já para basicamente ali de atuar, e quando eu tiro o pé do acelerador, ele passa a recarregar esta pequena bateria, né? Então essa é a proposta do conjunto 48 volts em si aqui, tá? É sempre auxiliar você nesses impulsos de aceleração. Quando você está com o pé bem na casquinha, você tem uma atuação mais longa, vamos dizer assim, desse sistema. Mas se você já tem aquele pé mais pesado, sempre está acelerando o carro e tudo mais, vai notar que esse conjunto pouco atua e pouco faz diferença para você. Por isso que eles falam que, na prática, este consumo de combustível pode ser até melhor, tá, do que eles declaram, ou às vezes até pior, como a gente sabe, né, que várias pessoas não fazem o consumo que o carro declara de fato e uma série de coisas. Eu vou falar para vocês do consumo real mais para frente, porque por enquanto eu estou com o trip zerado, poucos metros andados, então a gente não tem aqui uma real, né, percepção desse consumo. Mas daqui a pouco eu vou contar para vocês aí qual que foi o real consumo de combustível com esse carro aqui. Mas na prática a gente nota que o turbo lag meio que foi neutralizado com este motorzinho aqui. Por isso que assim, na prática, você só tem os mesmos 176 cavalos de potência, você não tem uma potência a mais porque entrou o motor aqui elétrico, mas talvez o que aconteceu, eles reduziram a potência do motor 1.3 e aí o motor elétrico atua meio que para compensar, vamos dizer assim, essa perda de potência do motor a combustão. Então, na prática, a gente nunca vai saber, tá? A questão é que como nós temos novas regras de potência combinada, né? Cada marca faz um jeito, cada marca tem um cálculo, então a gente não consegue entender realmente o que mudou entre uma potência e outra, tá? Mas o que eu consigo falar para vocês é que ele melhorou nesse pequeno turbo lag. Igual agora, tá vendo? Você percebe que o carro anda mais, ele procura menos marcha, né, em baixas velocidades, e isso traz um conforto melhor no uso da cidade, tá? Na estrada, acho que não tem tanta diferença, tá? Porque o motor não vai atuar ali na estrada, sabe? A estrada, você já tem uma potência mais elevada do motor a combustão, né? E com isso, o motor elétrico aqui, que só funciona basicamente, né, para essas assistências em baixa velocidade, ele não vai atuar.
Então você vai perceber uma melhora no uso urbano. Tanto é que o consumo melhorou no uso urbano de fato. Com relação a isolamento acústico e uma série de coisas, nada disso mudou, tá? Nada disso mudou porque não é a proposta, tá? Dessa eletrificação aqui. Essa eletrificação, como eu disse para vocês, ela está muito mais pensada para atender regra de emissão e por um acaso deixa o carro mais econômico, do que realmente deixar o carro econômico ou ser um híbrido de verdade, tá? É uma solução muito barata para a indústria, né? Conseguir atualizar o carro e passar em várias regras, tá? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro no fim das contas. Então, é mais ou menos por aí que a regra funciona, tá? Com relação a isso. Então, a dirigibilidade do carro também não mudou, segue com a mesma direção elétrica aqui também. Olha só, isso que eu achei legal, tá vendo? Era o momento agora que o carro ficaria um pouco perdido, né, na faixa de rotação. Talvez ele até reduziria uma marcha, né, dando aquela aumentada de rotação meio desnecessária. E aqui o motorzinho elétrico deu essa ligeira compensada para ele. Então, nós temos algumas melhoras, sabe? Como eu disse, em baixas velocidades, com aquele pé leve e tudo mais, você vai perceber que o carro melhorou. Mas para quem vai andar normal, sempre pé pesado e uma série de coisas, não vai notar diferença, sabe? Não vai perceber que você tem ganhos de potência, nem nada do gênero, tá? Isso não vai mudar para quem tem o pé pesado. Só vai mudar para quem tem o pé bem leve, para quem quer entender o sistema, para quem está olhando no painel ali, vendo a bateria atuou, não sei o que, você começar a brincar com o carro. Aí sim, mas no geral, você não vai ver nenhuma mudança, tá? Nesse aspecto de ser realmente mais econômico ou não, tá? Então você tem que ficar de olho. Igual agora, ó. Eu tô com o pé leve aqui, ó, o conjunto elétrico não tá atuando. Ele tá só no modo combustão, sabe? O conjunto 48 volts não tá auxiliando em nada. Se eu der um pouquinho mais de carga agora aqui, ó, dei um pouquinho mais de pé, ó, ligou, tá vendo? A gente vê no painel ali que ele atuou, certo? Mas se você continuar com essa aceleração, logo essa bateria acaba e o conjunto deixa de funcionar em si. E aí quando você pisa no freio ou desacelera, o motor em si começa a recarregar essa bateria. Mas com uma bateria bem pequena, toda essa atuação aqui, você não ganha 1 quilômetro, sabe, com isso. Então ele está sempre, o tempo inteiro, carregando, descarregando, né, trazendo esse auxílio para vocês, sabe? Mas nada assim surpreendente, sabe? Que você fala, nossa, a Toro deixou de fazer 10 para fazer 18. Não, sabe? Ela deixou de fazer 10 para fazer 11. Nada tão expressivo, mas para um bom marketing, logicamente que isso melhora 10, 11, 12% no consumo de combustível. Então, eles apelam muito para esse lado. Mas para um carro que fazia 11 km por litro melhorar 11%, né, 12%, ou seja, ele melhorou 1,2 km por litro. Então, ele vai fazer de 10 para 11,2. É basicamente isso, né? É uma melhora, né? 11% quando a gente fala é expressivo, mas na prática não é tanto assim, né? Então, é mais por essa razão, né, que você tem essas diferenças aqui com o carro em si, tá? Mas é basicamente isso, tá? Basicamente isso, né, que a gente tem aqui com essa resposta desse conjunto. Suspensão continua muito boa, que eu acho um ponto muito positivo, inclusive, desse carro, tá? Que é essa economia de combustível que o carro tem e uma série de coisas, tá? O conjunto Fiat sempre foi muito bem acertado, tá? Não vou ressaltar tanto isso, porque realmente é mais a gente contar como esse conjunto híbrido leve atua de fato aqui com ela, tá? Que eu acho legal, né? É uma solução simples e barata, mas competente no fim das contas aqui com essa picape. Depois que eu terminar o test drive aqui, né, que a gente vai andar bastante, né, bastante não, né, a gente vai andar quase 10 km, na verdade, vai andar bem pouco, mas eu vou andar mais um pouco aqui, eu vou contar para vocês aí qual foi de fato o consumo de combustível com essa caminhonete aqui. Então olhem só, pessoal, eu já estou acelerando, mas notem que o conjunto em si não está atuando. Se eu pisar um pouquinho mais no acelerador, ó, ele vai entender que ele precisa atuar, tá vendo? E aí ele começa a funcionar ali até uma determinada velocidade. Quando eu tiro o pé do acelerador, você tem um efeito reverso, ó, ele começa a carregar as baterias desse jeito aí que vocês estão visualizando. Esse outro mapa, o sentido é o mesmo, então notem que aquelas barrinhas azuis é o nível que você tem de bateria. Nesse momento a rodinha só está branca ali, ou seja, ele estava apenas movendo o carro de forma a combustão e quando ele estava verde ele estava carregando. Quando eu piso um pouco mais no acelerador, ó, o motor passa a funcionar em conjunto. Vocês viram ali que ele fica uma barrinha azul, né? Então, ó, vou mostrar agora que o trecho vai ficar plano aqui, ó, e vocês vão entender, ó. Vou pisar um pouquinho mais, olha lá.
o conjunto começa a atuar ali, ó, e a bateria começa a ir esgotando, certo? De uma maneira um pouco rápida. Quando eu tiro o pé do acelerador, ele passa a carregar novamente a bateria. Então é esse sistema híbrido leve que funciona. Mas se eu der muito pé de acelerador, ó, ele também, ó, vai atuar por um tempo e depois ele vai parar de fazer essa função, né, com o carro aqui em si, tá? Lógico que a gente precisa de muito espaço para ver isso. Como a gente está num ciclo urbano, a gente não consegue mostrar na prática, né, ela parando de atuar. Então o sistema dessa maneira, para uso urbano, se torna muito eficiente do jeito que vocês estão vendo. Prova é o consumo, ó, 9,6 km por litro, né, andando num trecho curto, ó, de 9 km. Então, em si, ele é bem econômico. Lembrando que muito em breve a gente vai andar nas outras versões, ou na versão Ultra com o conjunto MHEV, lá em São Paulo, onde a gente costuma andar para entender se de fato ela ficou mais econômica do que anteriormente, mas aqui foi uma rápida volta para a gente entender aí como que ficou o conjunto eletrificado na Fiat Toro. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final, isso é muito importante aqui para o engajamento do Falando de Carro. Então se inscreva, deixe seu like, se você não é inscrito, aproveite aí para você se inscrever. Nossa meta é de 2.000 likes e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.